Olá, espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é dedicado então à semântica e aos seus principais conceitos. Nós vamos discutir a sinonímia, a antonímia, a paronomásia, o hiperônimo, o hipônimo, a ambiguidade e a polissemia, que são alguns dos conceitos centrais para os estudos da semântica. Antes de discutirmos cada um desses tópicos, eu só queria reiterar uma conceitualização que eu mencionei no nosso vídeo da parte 1, né, que foi um vídeo mais de introdução, no qual eu disse que existe a semântica lexical e a semântica frasal. A semântica lexical é aquela mais detida nas palavras, no vocabulário ou no léxico, né? Então, a relação de sentido que certas palavras assumem umas com as outras. Mas também existe um ramo da semântica frasal, que é a relação de sentido entre sentenças. Nas discussões que eu vou trazendo hoje para vocês, eu vou focar nessas duas, né? A gente vai transitar entre a semântica lexical e a frasal, tá bem? Bom, então a gente começa pensando um pouco sobre a questão da ambiguidade, que é um assunto muito corriqueiro quando se discute semântica, justamente porque a ambiguidade é um fenômeno interessante porque é uma manifestação no qual uma mesma palavra pode assumir, a depender do contexto, conceitos diferentes, ou dentro de um mesmo contexto, por algum equívoco de leitura ou de escrita, pode também gerar uma dubiedade de interpretação, né? E aí a gente tem um ramo da ambiguidade que estuda a questão da segmentação das palavras. Segmentação das palavras é a separação delas. Quando a gente escreve, a gente separa as palavras e isso nos ajuda a organizar melhor as ideias e nos ajuda a melhor entendê-las. Veja, quando eu digo eu estou feliz por conversar isso com vocês e escrevo nessa forma que eu estou expondo agora, com isso eu estou dificultando a leitura, porque eu não estou promovendo a segmentação das palavras. Agora, quando eu pronuncio essa mesma frase e escrevo ela de forma segmentada, eu otimizo, eu torno mais acessível a compreensão dela. Por que isso acontece? Porque a segmentação era um recurso da escrita que potencializa a capacidade de compreendermos os textos. E é justamente por causa da questão da segmentação que nós temos também a ambiguidade. A ambiguidade ela pode muitas vezes se instalar na oralidade, justamente porque quando a gente conversa, a gente não segmenta as palavras. Na fala livre, nós não separamos as palavras, a gente muitas vezes aglutina esses termos, né? Então é por isso que a gente faz essa brincadeira. A questão da ambiguidade de segmentação, ela pode ser entendida tanto como um equívoco, ou pelo menos um fenômeno que gera alguns equívocos de leitura e de compreensão, como ela também pode ser entendida como um recurso de engenho poético. E aí eu queria também expor, justamente por isso, um poema do nosso poeta, né, José Paulo Paes, que vai dizer assim: Adivinha dos peixes, quem tem cama no mar? O camarão. Quem é sardenta? Adivinha, a sardinha. Quem não paga o roubá-lo? Quem roubá-lo. Quem é o barão do mar? O tubarão. Gosta a lagosta do lago? Ela gosta. Quantos pés cada pescada tem? Hein? Quem pesca a alegria? O pescador. Quem pôs o polvo em polvorosa? A rosa. Veja, esse daqui é um poema que explora essa questão da segmentação, justamente porque, quando falado, ele pode ser lido de várias formas e pode gerar diferentes efeitos de sentido e diferentes efeitos de compreensão. E é por isso que se instala a ambiguidade. Agora eu vou expor para vocês uma dinâmica interessante para a gente pensar essa questão da ambiguidade. Estou expondo para vocês, né, um caça-palavras, e aí a gente vai localizar, né, algumas palavras e eu quero que a gente tente falá-la de forma não segmentada, né? Sem levar em conta o seu significado originário. Fiquemos com uns exemplos para entender melhor. Por exemplo, a palavra eficiência. A palavra eficiência pode ser compreendida como uma ciência da palavra F, ou seja, eficiência, né? Veja, a não segmentação e a descontextualização dessa palavra me permite compreendê-la de outra forma. Outro exemplo, a palavra cerveja. A palavra cerveja é mencionada por alguns linguistas como o sonho de qualquer revista. Então, o sonho de qualquer revista é cerveja, né? Ou a palavra caçador. A palavra caçador pode se referir àquele que caça um animal, mas também pode se referir àquele que caça a dor, né? Então, caçador, ele está caçando uma dor. Ou a palavra catálogo, que se for lida de forma não segmentada, desconsiderando, por exemplo, o acento, eu posso dizer que é simplesmente a ação de catar logo, né? Outro caça-palavras.
Essas caça-palavras, cada um deles tem 20 palavras que me permitem explorar essa questão da ambiguidade de segmentação. Mas aí nesse vídeo eu estou trazendo só alguns desses exemplos. Se vocês quiserem printar o caça-palavras e procurar outros termos e tentar entender quais são os seus outros possíveis significados, fiquem à vontade. Bom, no segundo caça-palavras nós temos, por exemplo, a palavra assaltante. Assaltante se refere a um A que salta, né? E não necessariamente a um bandido, por exemplo, a um criminoso. Ou a palavra expedidor, por exemplo. Expedidor seria uma pessoa que não pede mais, seria um expedinte, né? Uma pessoa que agora não saiu das ruas, por exemplo. Então são exemplos, né? Claro que é uma brincadeira que um linguista muito interessante vai fazer. Salvo me engano, está no livro da Márcia Cansado, mas também não tenho certeza. Que ela vai explorar justamente essa relação de não segmentação de algumas palavras, né? Para tentar entender como que se instala essa questão da ambiguidade. Eu vou então agora começar a falar dos sinônimos e aí a gente vai desenvolvendo e aí quando chegar lá na polissemia eu vou ter que retomar um pouco o conceito de ambiguidade, mas lá na frente eu explico o porquê. Bom, agora com relação aos sinônimos, o que são sinônimos? São palavras que instauram uma identidade de significado. Né? Então, quando existe uma identificação com relação aos significados, isso quer dizer que essas palavras elas têm uma relação de sinonímia umas com as outras. Mas alguns estudiosos dizem que, primeiro ponto, não existe sinônimo perfeito. O que existem são parasinônimos, que são sinônimos incompletos, uma vez que nenhuma palavra é perfeitamente idêntica à outra. Por exemplo, a palavra casa e a palavra lar. Elas podem ser substituídas de forma indiscriminada, a depender da sentença. Mas, querendo ou não, a palavra casa, ela me traz uma ênfase maior no espaço físico, né? No espaço da casa. Agora, quando eu falo lar, já traz uma sensação de conforto. Lar não é mais o espaço físico, mas é a sensação de estar naquele lugar, naquele espaço, protegido, acolhido. Então, essas palavras elas têm uma semântica muito aproximada, elas provocam uma identificação de significados, mas elas possuem cada uma peculiaridades que as distinguem umas das outras também. Justamente por isso os sinônimos perfeitos não existem, a não ser na terminologia científica. Por exemplo, quando eu tenho um nome de planta, quando eu tenho um nome popular de uma planta e substituo esse nome pela sua versão científica, terminológica. Com isso, eu teria, então, um único exemplo, um exemplo excepcional de sinônimo perfeito. Fora esse exemplo, todos os sinônimos, eles são frágeis, eles são incompletos, né? Eles não são plenamente acabados. Por exemplo, quando eu falo, toda menina sonha virar mulher um dia e toda garota sonha virar mulher um dia. Eu posso dizer que essas duas sentenças assumem uma relação de sinonímia? Sim, eu posso dizer, até porque a informação é a mesma. Eu posso substituir menina por garota e a compreensão, a informação que eu estou abstraindo dessas sentenças continua a mesma. Agora vamos supor que eu esteja falando de Rebeca, uma garota que odeia ser chamada de menina. Nesse caso específico, caso eu a chame de menina, eu vou ter com isso um sentido muito negativo, porque ela não gosta dessa palavra. Mas se eu falo garota, tudo bem. Então existem certas marcas específicas, contextuais, que podem ou não contornar essas relações. Justamente por isso que nós, em semântica, falamos de relações de palavras, porque a depender da aplicação, a depender da situação, aquela relação ela pode deixar de ser sinonímica e pode transformar numa relação que assume outra feição. Por exemplo, eu estou observando uma obra de arte junto com alguns amigos. E eu digo, nossa, que bonito, que bela, e meu amigo complementa, sim, sublime. Vejam, esses três adjetivos, eles assumem uma relação sinonímica. Mas vamos supor que nós estejamos lendo um tratado filosófico que trata sobre alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de boniteza, de beleza e de sublimação. Né? Então, o que é o bonito, o que é o belo, o que é o sublime. Esse tratado vai dizer que o belo é a perfeita simetria entre a representação e o mundo. O bonito é uma versão um pouco mais apequenada
do belo. E o sublime é aquilo que escapa à compreensão humana, que transgride a nossa razão, porque é tão grande que, enfim, o ser humano não consegue compreender. Então veja, dentro de um tratado filosófico, talvez pela precisão, pelo rigor metodológico desse texto, as palavras sublime, belo e bonito assumam percepções até antagônicas. Agora, dentro de um uso cotidiano, despretensioso, essas três palavras podem ter uma relação sinonímica. Então, isso é só para provar a vocês como que todos os conceitos semânticos, eles necessitam de uma relação com o contexto. Desconsiderando o contexto, desconsiderando o cenário no qual eles são empregados, você não compreende a linguagem e sua manifestação em sua totalidade. Você vai estar preso àquilo que eu expliquei lá no vídeo passado, a uma certa semântica formal que não leva em conta essa dialogicidade discursiva da manifestação humana, tá? Fiquemos agora com outros exemplos. Na sentença A eu posso dizer, a polícia procura a Sara. Na sentença B eu digo, a Sara é procurada pela polícia. Veja, nos dois exemplos, me parece, numa primeira leitura, que nós estamos aqui diante de sentenças que se relacionam de forma sinonímica, porque elas promovem uma identificação dos seus significados. É a mesma informação aí entregue, né? Mas perceba que, justamente por causa do ordenamento das palavras, por causa da relação sintática criada entre essas palavras, eu posso fazer com que elas sejam sinonímicas, mas eu também posso entender que essas duas sentenças são antonímicas. Por quê? Eu posso dizer que quando eu digo a polícia procura a Sara, vamos supor que a Sara esteja desaparecida. Ela foi sequestrada, então eu estou procurando a Sara. Agora, quando eu digo a Sara é procurada pela polícia, essa construção frasal me sugere que talvez a Sara seja uma criminosa. Então, embora a informação seja a mesma, o modus operandi da composição sintática pode contornar aquela relação sinonímica que originalmente nós havíamos percebido. Se eu penso que no início a Sara está sendo procurada porque está desaparecida e no segundo momento a Sara é uma criminosa, então eu perco a relação sinonímica e chego numa relação de antonímia. E aí, nesse momento, a gente entra, portanto, também no tópico da antonímia. Assim como a sinonímia foi definida como a identificação entre os significados, a antonímia ela também é geralmente apresentada dentro desses termos. É a identificação por uma oposição. A antonímia é quando duas palavras se opõem no seu significado. Mas assim como eu destrinchei no tópico da sinonímia, a antonímia também ela precisa de um conceito mais suficiente. Essa simples noção dela é insuficiente. Porque quando eu entendo que as palavras se relacionam por uma oposição, eu preciso levar em conta que tipo de oposição é essa, porque existem várias formas de se opor no mundo. E aí, por causa disso, nós temos vários tipos de antonímias. Nós temos, na verdade, três. A primeira é a antonímia binária ou complementar. É quando eu trago termos que são excludentes, que não funcionam de forma complementar, a não ser que você esteja utilizando uma contradição. Por exemplo, vivo e morto. Essas duas circunstâncias, elas se excluem mutuamente. Então eu não posso utilizar as duas para me referir ao mesmo referente, a não ser que eu recaia numa contradição. Por exemplo, também, móvel e imóvel. Ou algo está imóvel ou algo está móvel. Eu não posso ter as duas características fundidas numa única referência. Ou a palavra igual e diferente. Ou algo é igual ou algo é diferente. Então essas relações são relações antonímicas, binárias ou complementares, porque elas se excluem. Além delas, nós temos também a antonímia inversa. É aquela antonímia que descreve a mesma relação, mas por um ponto de vista alheio, mas por um ponto de vista reverso. Por exemplo, eu sou filho do meu pai e meu pai é meu pai. Ou seja, eu estou descrevendo a mesma relação, mas eu posso descrever essa relação ou do meu ponto de vista ou do ponto de vista dele. Então a relação de pai e filho também é uma relação antonímica, mas é uma relação antonímica de inversão. Outro exemplo, quando eu digo maior que ou menor que, eu posso equilibrar essa relação tanto do ponto de vista daquele que é menor ou do ponto de vista daquele que é maior. No caso, eu só estou invertindo a ordem, mas eu estou explorando, de qualquer forma, uma relação antonímica. E, por fim, nós temos também a antonímia gradativa, que é aquela que vai reconhecer certa escala entre um polo e outro. Na antonímia gradativa,
Os dois extremos estão situados numa linha contínua, e nessa linha contínua se percebe várias etapas, né? Várias escalas. Por exemplo, eu posso dizer que isto está quente e isso está frio, é uma relação antonímica. Mas entre o frio e o quente eu tenho morno. Então percebo que elas não se excluem mutuamente, porque existe uma gradação entre elas que me permite aproximar ou separá-las umas das outras. Outro exemplo, o alto e o baixo. O alto e o baixo se compõem de duas unidades antagônicas, mas que se conectam por uma linha contínua. Tanto que entre o baixo e o alto tem um médio, por exemplo, né? Então são relações que vão explorar aí essa gradação, né? Essa escala, tá? Então são esses os três tipos de antonímia. E a gente agora entra finalmente nos homófonos, né? Nas palavras homônimas, né? Que podem ser homófonas ou homógrafas. Essa diferença não é tão assim explorada pelos linguistas, mas vamos lá. A palavra homófona é aquela palavra que tem uma pronúncia e uma escrita idêntica, mas tem significados diversos. Quando eu penso em homófonos que são homográficos, eu estou falando dos homógrafos, seriam as palavras que têm a mesma composição escrita. Agora, as palavras homófonas são aquelas que têm a mesma composição fonética, né? Por exemplo, a palavra cesta, de sexta-feira, e cesta de fruta. Essas duas palavras são homófonas, porque elas têm o mesmo som, mas elas não são homógrafas, porque elas não são escritas da mesma forma. E justamente por causa disso, a gente entende esse fenômeno, né, dentro do grande campo da ambiguidade. A homofonia e a homografia são manifestações de ambiguidade, né, principalmente quando a gente tem ou só palavras homófonas ou só palavras homógrafas, né? E aí, nesse sentido, é também muito importante a gente diferenciar os conceitos de homofonia e de polissemia. A homofonia são duas palavras que se parecem ou que são idênticas, mas que têm significados totalmente diferentes. A polissemia é uma mesma palavra que tem inúmeros significados. Como que a gente vai distinguir? A homofonia, ela geralmente ela se manifesta em palavras que estão presentes em campos semânticos diferentes. Por exemplo, uma palavra homófona, a palavra manga. A manga do vestuário não tem nada a ver com a manga, o fruto, por exemplo. Ou seja, as duas palavras, embora idênticas, elas têm uma etimologia diferente, significados totalmente diferentes e integram, por conseguinte, campos semânticos totalmente diferentes. E é por isso que elas são homófonas, elas são ambíguas. Agora, eu posso dizer que a palavra manga, portanto, é polissêmica? Não, porque a polissemia ela vai se efetivar no momento em que uma palavra ela integra o mesmo campo semântico e dentro desse campo ela assume vários significados. Por exemplo, a palavra concha. Eu posso falar, olha, pegue a minha concha. Pode ser a concha, a colher, né, da cozinha, ou pode ser uma concha do mar, que eu peguei quando eu fui à praia. Então vejam, as duas palavras, elas têm uma relação semântica, pelo formato dos objetos que elas representam, pelos formatos dos objetos que elas citam. E justamente por causa desse encontro, por causa dessa aproximação, a palavra concha ela é polissêmica e não homófona, tá bem? Vejamos os dois lexemas que eu estou expondo agora, né? A palavra pasta. A palavra pasta ela pode ser entendida numa primeira entrada como pasta de dente, pasta de comer, que seria uma massa, ou pasta de couro e pasta ministerial, que seria um lugar específico. A relação entre a pasta de dente e a pasta de comer, ela é uma relação polissêmica, porque nos dois casos nós temos um mesmo campo semântico. Pasta de dente, pasta de comer estão dentro desse mesmo campo semântico, que é massas no geral. Agora, a relação entre pasta de dente e pasta de couro é uma relação entre campos semânticos diferentes, e é por isso que ela é uma palavra homófona e não mais polissêmica, porque ela na verdade não tem a mesma origem. Vou agora colocar dois exemplos, vou pedir que vocês me ajudem a decifrar, a entender se é homofonia ou se é polissemia. Primeiro exemplo. Aquele canto era o preferido pela Yolanda. Aí eu quero que vocês me digam se a palavra canto é polissêmica ou ela é homófona. O segundo exemplo. O Henrique cortou a folha. Então eu quero que vocês me digam, que folha é essa? Né? Isso daí está provocando uma ambiguidade, mas essa palavra é homófona ou ela é polissêmica? No primeiro caso, quando eu digo aquele canto era o preferido pela Yolanda, a palavra canto pode tanto dizer respeito ao canto musical,
a uma obra musical, a uma apresentação, quanto também pode dizer respeito a um espaço, a um lugar que ele gosta, que ela gosta, né? Então, veja, o canto musical não tem nenhuma relação direta com o canto, o espaço físico. Uma vez que essas duas palavras integram campos semânticos diferentes, elas não são polissêmicas, elas são homófonas. O segundo caso, a folha. Qual a relação, por exemplo, da folha? Eu posso estar falando folha de caderno ou eu posso estar falando a folha que eu peguei de uma árvore, né? Veja, existe alguma relação entre uma coisa e outra? Existe. Se existe, então a palavra folha, ela tem o mesmo étimo, ela se compõe do mesmo léxico e, portanto, ela é polissêmica. E com isso a gente fecha essa diferença, né, entre polissemia e homonímia. E agora eu apresento também o conceito de hiperônimo e hipônimo. Esses dois conceitos eles são apresentados de forma paralela porque eles respondem, eles instauram uma relação entre si. A hiponímia ela é um termo mais específico, enquanto a hiperonímia ela diz respeito a um termo guarda-chuva, a um termo mais abrangente. Por exemplo, quando eu digo leão marinho é um termo hipônimo, porque leão marinho é um termo específico. Agora, se eu digo animal é um termo hiperônimo, porque ele integra um conjunto, um grupo de seres. E o leão marinho está dentro desse conjunto de seres. Portanto, o leão marinho é o hipônimo de animal e animal é o hiperônimo de leão marinho. É interessante pensar que a relação entre hipônimo e hiperônimo é uma relação assimétrica, porque os hiperônimos, eles têm dentro de si o hipônimo, mas o hipônimo não tem dentro de si a completude do hiperônimo. Ou seja, todo leão marinho é um animal, mas nem todo animal é um leão marinho. Então há uma assimetria entre elas, né? E essa assimetria ela pode atingir uma série de complexidades. Por exemplo, no exemplo maçã. Maçã é uma palavra que pode ser hipônima. Hipônimo, por exemplo, da palavra fruta. Fruta é hiperônimo de maçã. Maçã é hipônimo de fruta. Mas veja, e se eu considerar a palavra vegetal? Aí, nesse sentido, embora fruta seja o hiperônimo de maçã, fruta se torna o hipônimo de vegetal, porque vegetal engloba um grupo mais ampliado, mais abrangente de referências. Então é muito interessante a gente pensar como que essa relação assimétrica se manifesta, né, na discursividade humana. Outro exemplo, quando eu digo, sentença A, o João é alto e é um jogador de basquete. Sentença B, o João é um jogador de basquete alto. Veja, a primeira pergunta. A sentença B, ela está incluída na sentença A? Quer dizer, as informações que estão jogadas na sentença A, elas são reafirmadas pela sentença B? Se você respondeu que não, então você acertou. Porque quando eu digo João é alto, eu estou aqui acionando um parâmetro geral. E aí eu trago também a informação de que ele é um jogador de basquete. Agora, quando eu digo que o João é um jogador de basquete alto, é como se eu estivesse dizendo que em meio a um grupo de pessoas que já é alta, que já são altas, porque jogadores de basquete geralmente são pessoas altas, né? Dentro desse grupo, o João é alto. Ou seja, o João ele pode ser uma pessoa alta, mas ser um jogador de basquete mediano. Ele pode não ser um jogador de basquete destacado por ser alto, né? Então, essas duas relações aí, elas são também bastante desajustadas, porque eu posso ter a afirmação B e posso ter a afirmação A, a sentença A, e que elas se excluam. E nós temos também as palavras paronímicas, né? Que são aquelas palavras que se parecem, elas têm uma construção palavral aproximada, mas ou por uma questão de equívoco ou por uma questão de recurso poético, literário, elas gostam de gerar certas confusões. Aí eu vou citar primeiro as que causam mais confusão, né? Por exemplo, a palavra retificar e ratificar. É uma grande confusão. São palavras paronomásticas, né? São parônimos. E retificar significa o oposto de ratificar. Retificar seria corrigir, né? Se opor, né? E agora, ratificar já é concordar, aprovar, né? Apoiar. Então, as duas palavras elas têm sentidos antagônicos, mas elas se constroem de forma parônimas umas com as outras por causa da semelhança fonética e também a semelhança de suas composições, né? Veja outro exemplo. A palavra proscrever e a palavra prescrever. Proscrever é impedir, é proibir, né? Agora, prescrever é o contrário. Na verdade, prescrever seria
orientar, aconselhar, indicar. Então são duas palavras que têm também uma composição muito parecida, mas que têm significados totalmente divergentes, né? A palavra, por exemplo, emergir e a palavra imergir. Todas essas palavras eu tirei também, vale mencionar, né, que eu tirei da gramática do professor Evanildo Bechara, a moderna gramática do português, e aí ele vai justamente fazer essa coluna, né, de palavras paronímicas da língua portuguesa. E uma delas é a palavra emergir e a outra é a palavra imergir. Emergir é subir para a superfície. Imergir é o contrário, é descer, né? Afundar, né? Ou a palavra iminente e a palavra eminente. Iminente é algo que está próximo a acontecer, né? Eminente já é alguém que tem um renome, alguém que é ilustre, né? Então são duas palavras também muito divergentes. E aí eu quero finalizar esse vídeo, a gente já está encaminhando para o final, com um poema do nosso poeta concretista, né, Augusto de Campos, que vai dizer o seguinte: engenho poético, arte longa, vida breve, escravo se não escreve, escreve só não descreve, grita, grifa, grafa, grava, uma única palavra, greve. Veja, esse daqui é um poema muito interessante para a gente perceber como que o fenômeno da paronomásia é um fenômeno que pode ser também explorado em um engenho poético, né, numa construção literária. Então, esse daqui é um poema que gosta de perseguir justamente esse encontro fonético entre as palavras, né? Então, escreve para não ser escravo, né? Ou então, grita, grifa, grafa, grava, aí joga para greve. Então, esses encontros, essas aproximações estéticas são uma forma de forma criativa, promover uma série de efeitos de sentido naquele que lê, naquele que absorve esse texto, né? E a gente chega finalmente na polissemia, que eu já expliquei na diferença com as homonímias, mas só queria explicar que a homofonia, a polissemia, repetindo, é um mesmo léxico, o mesmo vocabulário que tem vários significados diferentes. E esses significados eles estão mais ou menos dentro do mesmo campo semântico. Por exemplo, uma palavra muito interessante é a palavra quebrar. Eu posso pronunciar essa palavra, eu posso localizar essa palavra em várias sentenças, e em cada uma delas a palavra quebrar vai ter um sentido diferente, embora aproximado umas com as outras. Vamos lá. Na sentença A, eu posso dizer: o Paulo quebrou o vaso com o martelo. Esse quebrou seria no sentido de destruir. Na sentença B, eu digo: o Paulo quebrou sua promessa. Nesse sentido, seria descumprir. Eu posso dizer na sentença C: o Paulo quebrou a cabeça ao cair da moto, que aqui teria o sentido de machucar. Ou, na sentença D, o Paulo quebrou a cabeça com aquele problema, que seria o sentido de refletir, de pensar. Ou ainda, o Paulo quebrou a cara, seria no sentido de se decepcionar. Ou ainda, sentença F, o Paulo quebrou a empresa, que seria no sentido de falir. Então, vejam, embora divergentes no significado que cada emprego dessa palavra tem, existe certa unidade, né? Entre falir, decepcionar, machucar, destruir, existe certa relação semântica entre essas palavras. É por isso que ela é polissêmica, né? Se essas significações não tivessem nenhuma relação umas com as outras, nós não poderíamos dizer que elas são polissêmicas, mas sim homófonas, né? Então a polissemia ela vai ocorrer justamente nesse momento em que há vários sentidos em uma mesma palavra que geram também aquela ambiguidade, né? E aí para finalizar agora, de verdade, finalizando esse vídeo, só queria dizer que até mesmo as proposições podem ser polissêmicas. Vou dar aqui um exemplo. Quando eu digo há água no vaso, quer dizer que a água está dentro do vaso. Ou então quando eu digo o rachado no vaso, não é que há um rachado dentro do vaso, mas é um rachado na própria composição, na própria materialidade do vaso, né? Então veja, uma mesma proposição, ela, a depender da aplicação dela, a depender da frase na qual ela aparece, ela pode ter sentidos bastante divergentes, bastante alheios, tá bom? Bom, e aí a gente encerra. Eu sei que esse vídeo foi um pouco longo e ao mesmo tempo rápido, né? Mas a gente dessa forma encerra o conteúdo da semântica. E aí eu vou retomar um pouco, principalmente nas minhas leituras de textos literários, alguns desses conceitos e principalmente algumas das reflexões que nós fizemos nos exemplos que eu expus, tá bem? Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Tchau, tchau.